Canal Animal, com Carla de Lucas. Carla de Lucas, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Domingo Show na Super Rádio Tupi. Bom dia, Sérgio Luiz, bom dia, família Tupi, nossos amados animais, um ótimo domingo para todos. Carla, algumas pessoas precisam se mudar de casa e até de estado ou município e não tem como levar seu bichinho de estimação. E aí? Como fazer isso? É complicado mesmo, Sérgio. Eu já recebi vários pedidos de ajuda porque tem ônibus que não leva, tem carro que não leva, mas existem profissionais nessa área. E eu descobri a MovePet. Vamos saber mais sobre esse trabalho que inclusive ajuda protetores e ONGs de animais também. Vamos conversar com Amaro Neto, que é o sócio proprietário da MovePet. Bom dia, Amaro Neto. Bom dia, Carla de Lucas. Bom dia, Sérgio Luiz. Bom dia, família Tupi. Amaro, diz pra gente, o que é a MovePet? Que serviço presta? A MovePet é uma transportadora especializada em transporte de animais que visa dar solução a qualquer necessidade que um tutor tenha para transportar o seu pet, seja para uma cidade mais distante ou dentro da sua própria cidade para resolver problemas do dia a dia. Então, para quem precisa transportar seu pet para uma outra cidade, ou porque comprou um animal, ou adotou, ou doou, ou está de mudança, a MovePet oferece um sistema rodoviário que permite que o tutor faça reservas imediatamente, tal como acontece com o transporte de passageiros, para embarcar o seu pet, independente da quantidade e do porte desse animal. Vocês transportam todo tipo de animal ou somente cães? Nós transportamos todos os tipos de pets, mas os nossos veículos são preparados, né? Todo o conceito de preparação dos veículos são pensados para o transporte de cães e gatos, mas a gente consegue transportar animais domésticos de pequeno e médio porte, desde que estejam com a situação de documentação totalmente regulada e consigam se adaptar à nossa acomodação, ao tamanho da acomodação que a gente oferece nos nossos veículos. Agora, quando a viagem é longa, quais os cuidados que vocês tomam com os animais? Os veículos maiores que nós temos, que são veículos grandes, que acomodam até 32 pets de variados tamanhos, ele é um veículo adquirido, montado com um projeto específico para que a gente consiga fazer esse transporte com o máximo de conforto e segurança. Então, o pet consegue fazer uma viagem dentro de uma acomodação, no qual ele consegue ficar sentado dentro dessa acomodação, girar no interior dessa acomodação. Então é um ambiente onde ele não fica confinado, né? Não há confinamento. O layout desse carro permite que a gente consiga fazer um monitoramento de toda a viagem. Então, ao contrário do que acontece, por exemplo, no modal aéreo, no qual o pet fica dentro de um porão, muitas vezes desassistido, sem a gente saber o que acontece ali durante o deslocamento. Nesse nosso carro, o motorista ele tem uma avisada direta, tanto do motorista quanto o seu auxiliar, e consegue monitorar tudo que está acontecendo durante a viagem. Então, se o cachorrinho está incomodado com alguma coisa, se o pet está latindo ou miando muito, a gente consegue dar uma pronta resposta, mantendo um ambiente totalmente seguro durante o deslocamento. Eles contam também com tecnologias e funcionalidades que foram pensadas para garantir o máximo de conforto possível durante a viagem. Duas delas a gente pode citar aqui, que é uma playlist. Então, durante a viagem, os animais que estão embarcados, eles vão ouvindo, né, uma seleção de músicas que comprovadamente tornam um ambiente muito mais calmo. A gente sabe que os animais eles têm uma audição muito mais apurada, ouvem frequências que o ser humano não consegue ouvir. Então, um conjunto de especialistas selecionou essas músicas, são músicas que conseguem tornar o ambiente mais calmo, diminuir a sensação de ruído externo que vem de fora, né? Apesar de o veículo ter um sistema de isolamento de ruídos, mas a gente conta com essa playlist que torna o interior e o deslocamento muito mais agradável. Agora, Amaro, como as pessoas podem entrar em contato com a MovePet? Vocês têm redes sociais? Sim, nós temos nossas redes sociais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço, a gente tem nosso Instagram e o Facebook, @MovePet. Lá tem muita informação legal. A gente interage muito com os nossos tutores durante as viagens. Então lá a gente coloca tudo que a gente está explicando aqui, como é que é feito
o transporte, quais são os veículos que a gente opera, quais são as empresas que a gente trabalha, as ONGs que a gente trabalha, os transportes também, a gente busca sempre colocar os registros dos transportes que a gente executa. Tem muito conteúdo bem legal lá nas nossas redes sociais. E a gente também tem o nosso site com muita informação, inclusive no nosso site tem um blog onde a gente detalha uma série de informações para o tutor que quer se preparar para poder, às vezes, transportar um pet, seja com a gente ou seja ele mesmo, como ele consegue fazer isso de uma forma confortável e segura e preparar o seu pet adequadamente para que ele consiga fazer a melhor viagem possível. Então tem muita informação legal lá no nosso blog, né? E você também pode fazer uma solicitação de reserva pelo nosso site. O nosso site é www.movepet.com. Movepet com 2 Os. Vocês também ajudam protetores e ONGs dando uma viagem gratuita, não é isso? Então, nós trabalhamos com várias ONGs, seja nos transportes dentro das cidades, ou então nos transportes rodoviários, e principalmente nos transportes rodoviários, a gente oferece pelo menos uma vaga dentro dos nossos trechos, são vagas gratuitas para toda aquela ONG que precisa, tem um tutor, né, uma pessoa interessada na adoção, né, de um pet que fica em outro estado, numa cidade longe. A gente sabe o custo disso, nem todo mundo tem condições de pagar. Então a gente, por nossa vontade mesmo, já está no nosso DNA, a gente pensar em soluções que consigam promover um mundo melhor para os animais. Então a gente oferece uma vaga gratuita, tá? Sempre tem uma vaga gratuita disponível para essa viagem. Então, basicamente, a gente tem viagem para as principais cidades do Brasil. Você consegue fazer essa viagem imediatamente e, nesses casos, a gente consegue oferecer pelo menos uma vaga para um pet gratuitamente, tá? Então, para resolver qual tipo de problema? O problema de animais que são de ONGs em cidades e os tutores estão localizados em outras cidades. Então, para você ter uma noção, a gente hoje tem 4 rotas de operação, né? Uma rota que, saindo do Rio de Janeiro e São Paulo, vai para o Nordeste, né? Lá para Fortaleza, passando por todas as cidades do litoral. A gente tem uma outra rota que vai para Brasília, então é uma cidade que vai mais para o interior, que atende cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora. Tem um transporte que a gente chama de Pantanal, que vai para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? E tem um transporte que vai para o sul do país, né, pela BR-101, atendendo todas as cidades litorâneas, Curitiba, Florianópolis, até Porto Alegre. Amaro Neto, sócio proprietário da Movepet, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho aí oferecido com tanto carinho aos pets. Um bom domingo. Nós que agradecemos, Carla de Lucas, somos fãs do seu trabalho, acompanhamos o seu trabalho aqui, né, sempre no nosso escritório. A gente está ouvindo você, está ouvindo as histórias que você conta, para a gente também são ensinamentos, né? Obrigado, Sérgio Luiz, pela oportunidade também. Obrigado a toda a família Tupi. A gente sabe que quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, né, podem contar com o nosso serviço, e com isso a gente espera ter uma solução para as famílias e para os animais que precisam ser transportados, seja por necessidade, né, porque a família está se mudando, seja porque eles foram adotados, porque eles foram doados. Então, com isso, a gente pretende contribuir para um número cada vez maior de animais, reduzindo o número de abandono. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Valeu, Amaro Neto. Canal Animal, com Carla de Lucas.